Você quer algo que possa libertar a sua vida e tornar a sua vida mais leve? Amém? Quem aqui quer um coração amargurado? Levanta a mão. Diz assim, você, pastor, eu quero ser uma pessoa amargurada. Você quer? Não, né? Eu quero ser uma pessoa que as outras pessoas tenham prazer de estar perto. Quem quer? Quem quer ser uma pessoa que as pessoas olham e dizem assim, ih, lá vem ele, vamos sair fora? Quem quer? Quem quer ser uma pessoa da qual Deus se agrada? Deus olha e diz assim, eu amo você. Quem quer? Nossa, aí não é tão feito, né? Então, ouça o que eu te trouxe nessa manhã. Depois de muita investigação, não foi pouca não. Enquanto você faz os seus afazeres, eu fico pesquisando o que possa vir de Deus para abençoar a sua vida. Primeiro a gente passa um tempo em oração, assim, num momento de muita luta carnal, para se manter de joelho, dizendo, Senhor, derrama sobre mim aquilo que o Senhor quer dizer à sua igreja. Depois a gente, quando recebe do Senhor, não vem de mão beijada, porque o Senhor gosta de sacrifícios oferecidos de bom grado. E a gente então vai pesquisar, labutar, peneirar. Então o que eu trago para todos nós, inclusive para mim nessa manhã, é remédio. Remédio de Deus para as nossas vidas. Salmo 116, verso 17. É só uma introdução para que eu possa partir com vocês nessa manhã num assunto chamado gratidão. Ouça com atenção esta mensagem, esta aula, esta conversa. Salmo 116, verso 17. Diz assim: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Gratidão não é algo que brota naturalmente do seu coração, principalmente se tudo na sua vida parece dar errado. E gratidão natural, espontânea, ela surge por alguns minutos e desaparece segundos depois. O salmista disse que oferece sacrifício de gratidão. Isso custa para ele, o texto deixa claro, nas minhas investigações, de que oferecer sacrifícios de gratidão é literalmente destruir o meu ego e as minhas vontades. Por isso que ele diz que a gratidão que ele oferece a Deus vem por meio de sacrifício. E sacrifício a gente tem algumas interpretações. A gente tem sacrifício que é aquele que Cristo fez por mim e por você. Não é desse que eu estou falando. Você tem sacrifícios feitos no Antigo Testamento em que você dá a Deus um animal seu, o melhor que você tinha, para o Senhor aplacar a sua ira. Não é desse que eu estou falando. E você tem gratidão e sacrifícios que você dá a Deus que lhe custa alguma coisa. É desse que eu quero falar nessa manhã. Davi, ele está amparado pela lei de Levítico. Era assim que eles viviam antigamente. Diz em Levítico 7 que se alguém fizer por gratidão, então, junto com a sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo,
pães finos, sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, sem amassados e misturados com óleo. Então a gratidão dessa manhã, ela não é somente aquilo que nós falamos, mas a gratidão que eu vou mostrar é aquilo que também nós fazemos. A gratidão que nós vamos trabalhar nessa manhã, que é libertador para as nossas vidas, ela é amparada por aquilo que nós falamos de coração, boca e gesto. A gratidão bíblica que eu descobri não é somente aquilo que diz, puxa, muito bom, obrigado, Deus te abençoe. Não é só isso. Porque Davi está dizendo que oferece sacrifícios de gratidão, ele dá alguma coisa. E segundo Levíticos diz que se eu vou agradecer a Deus então por alguma coisa, eu tenho de trazer a Deus alguma coisa. E se alguém fizer por gratidão, então junto com a sua oferta de gratidão, vem bolo sem fermento, coisa boa, amassado com óleo, pães finos, sem fermento e untados com óleo. Então, só no texto de Levítico e em Salmos, a gente já tem uma base para dizer assim, se você oferta, se você agradece a Deus com alguma coisa específica, e esta coisa não é a melhor, você não agradeceu. Você deu esmola. Deus não gosta de esmola. Então aqui nós já estamos, presos às nossas mediocridades cristãs. Mas vamos mais fundo. Salmo 107, verso 21 e 22 diz que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Então veja, aqui já o salmista está dizendo então que a minha gratidão é anunciar. Então vamos pegar esse texto e pensar da seguinte forma. Quantos de nós aqui somos gratos pela obra de Cristo em nossas vidas e nos salvar? Ok? Entendemos isso? E o que você faz de gratidão a Deus anunciando isto que Ele fez por você aos outros? Você é aquela pessoa que todo dia comunica o Evangelho a uma pessoa? Então você é grato. Se você não comunica o Evangelho a uma pessoa, você não é grato. É isto que o salmista está dizendo. Se nós somos gratos de fato pelo que Jesus fez por nós, não há um dia sequer em minha existência que uma pessoa não ouça aquilo que Deus fez por mim. Se isto não é verdade na sua vida, permita-me então dizer, você é ingrato. Mas ainda não se desespere não, vamos caminhar juntos mais um pouco. André Comte Sponville, um filósofo não cristão, escreveu um livro chamado Tratado das Grandes Virtudes. É um livro que eu leio devagarzinho, degustando, porque é muito profundo. E ele tem um capítulo só sobre gratidão, e ele não é cristão. E ele diz que agradecer é dar. Ser grato é dividir. E ele não é crente. Quem é grato se doa, dá, divide. Gálatas, capítulo 6, verso 6, o apóstolo Paulo então vai dizer que o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Então Paulo está corroborando com aquilo que talvez o André Sponville não sabe, de que de fato gratidão é quando a gente compartilha com alguém a bênção daquilo que nós recebemos. Então veja, nós deveríamos compartilhar com todas as pessoas aquilo que Deus tem nos dado. O problema é que muitos de nós não temos noção de que tudo que nós temos vem de Deus. Nós achamos que vem do nosso trabalho,
nós achamos que vem do nosso esforço. Então, eu tenho percebido que, intelectualmente, nós somos cristãos. Vivencialmente, nós somos pagãos. Pronto, agora eu acabei de dizer que todos nós nesse salão somos esquizofrênicos. Sim. Nós pensamos intelectualmente como cristãos, mas vivemos como pagãos. Porque os cristãos vivem sobre a ótica de que tudo que eles têm foi Deus que lhe deu. Os pagãos vivem sobre a ótica de tudo que eles têm foi mérito deles. E se então é mérito meu, por que eu compartilho com aquele que não tem mérito algum e que não fez nenhum esforço? O cristão já não entende desta forma, já entende que, de fato, Deus tem nos abençoado. E serei, então, misericordioso. O egoísta, diz Sponville, é incapaz de repartir, pois só reconhece, ou pois só conhece suas próprias satisfações, sua própria felicidade, pelas quais zela como um avarento o seu cofre. Vou repetir. O egoísta é incapaz de agradecer, logo de repartir, pois só conhece suas próprias satisfações, sua própria felicidade, pelas quais zela com avareza o seu cofre. A ingratidão não é incapacidade de receber, é incapacidade de dar. O ingrato não dá, o ingrato não se doa, o ingrato não abre a mão, o ingrato só recebe, porque é avarento. O avaro só pega. Eu lembro que quando era pequeno, lá na nossa casa, a gente, como um bom adolescente, todo adolescente não colabora, não ajuda. Você já viu adolescente fazendo as coisas sem que lhe peçam? Você já viu algum adolescente dizendo, deixa que eu lhe ajudo, deixa comigo. Mãe, deixa que a cozinha hoje é por minha conta. Mãe, o banheiro eu vou lavar. Você já viu algum adolescente fazendo isso? Todo adolescente que você chegar numa casa que ele está fazendo algum afazer da casa, alguma coisa da casa, pode contar que o celular dele está sobre um grande crivo. E não fizer, perde o celular. Por quê? Porque o adolescente, por natureza, é um narcisista de carteirinha. Ele só pensa nele. Pergunta a algum adolescente se ele lembra o que seus pais faziam quando ele era adolescente, quando ele chegar na fase adulta. Para mim, por exemplo, pergunta. Dificilmente. Tem coisas que eu chego no Rio de Janeiro, eu tenho que perguntar ao meu pai, o que o senhor fazia na época que eu tinha tal idade? Ele fala, eu estava em tal lugar, tal lugar. Eu não tenho a menor ideia. Por quê? Porque eu não estava nem um pouco preocupado com meu pai. Eu não queria nem saber de onde vinha a comida, de onde vinha o sustento. Eu só queria saber se aquilo que eu queria viria sobre as minhas mãos. E meu pai dizia, vocês só querem, venha a nós, o vosso reino nada, né? Você já deve ter ouvido isso do seu pai e da sua mãe também, né? Por quê? Porque nós nascemos ingratos. A gratidão é alguma coisa que a gente precisa exercitar, como diz o Davi, o salmista, com sacrifício. Tem que custar alguma coisa. Melanie Klein, melhor, antes de chegar nela. A gratidão é resultado de um processo ligado às transformações pessoais. Presta atenção nisso. Não podemos ser gratos se não compreendermos a que estamos sendo gratos. Por exemplo, quando eu falei agora dos adolescentes, quando você chega para um filho e você diz qualquer coisa que você cobra, se você nunca falou, eu já falei, e não tenho vergonha de dizer, porque eu fui adolescente. E meu pai me cobrava alguma coisa, eu disse uma vez, eu não pedi para nascer. Você nunca falou isso, não? Eu já falei. E não tem resposta, né? Porque você não pediu. Algum aqui de vocês disse assim, pai, deixa eu vir ao mundo. Por favor, pai, deita com a minha mãe hoje à noite, para ver se eu corro lá na... Eu já vi pregadores de autoajuda falando da corrida do esperma, né? Do espermatozoide, correndo, só um chega lá, dentro de milhões, como se aquele espermatozoide pensasse. Eu já achei fantástico uma pregação dessa. Nossa, que incrível, eu lutei para chegar. Eu não lutei nada, eu não tinha a menor consciência de nada.
conversa de motivador, de auditório. Isso não existe. Logo, então, eu não pedi para nascer. O que o senhor está me cobrando? Então, a gratidão é resultado de um processo do qual a gente começa a entender a vida. E só quem entende a vida começa a praticar a gratidão. Nóia não é grato. Se não compreendermos, aqui estamos sendo gratos. Não se trata de agradecer a algo como um gesto, uma palavra, uma situação. A isto, eu falei no início, agradecemos por educação, por gentileza. Oh, muito obrigado. Hoje em dia está muita moda usar a palavra gratidão. Eu recebo várias pessoas no consultório que, eu não sei se elas são budistas, mas tudo que eu faço, elas dizem, gratidão, gratidão. Você já viu gente assim, gratidão. Com todo respeito, eu acho isso uma idiotice, porque gratidão, de fato, biblicamente, é quando a gente se move na direção do outro. Não é só uma coisa de boca para fora. Dá vontade de quando as pessoas dizem assim, gratidão. E eu dizer, gratidão se você me pagar também. Não dá, né? Gratidão se você dirigir para mim hoje um pouquinho. Gratidão se você for buscar alguma coisa para mim ali no mercado. Ah, não tem tempo, desculpa. Só quer, só pega, não dá nada. Na psicanálise, Melanie Klein foi a primeira a trabalhar a inveja e gratidão num livro que ela tem. E ela diz que prazer é sempre ligado com gratidão. Se esta gratidão é profundamente sentida, inclui o desejo de devolver a bondade recebida e, portanto, a base de generosidade. Melanie Klein está, sem saber, se amparando num princípio bíblico profundo que eu lhe trago nessa manhã. Olha o que ela diz. O mesmo que Davi havia dito. Provavelmente ela não bebeu isso das Escrituras. Mas eu entendo que o Espírito de Deus está comandando todo o universo. E a gente já nasce com isso dentro da gente. O pecado é que sufoca. Prazer é sempre ligado com gratidão. Se esta gratidão é profundamente sentida, inclui o desejo de devolver a bondade recebida e, portanto, a base de generosidade. Veja em Lucas, capítulo 17, a gente tem um texto de Jesus que ele entra num povoado, 10 leprosos se dirigem a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz, porque não podia, leproso não podia chegar junto. Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse, mostra aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Olha o texto, 10 leprosos, de longe diz, mestre! E ele diz, volta lá e fala com os sacerdotes. Porque os sacerdotes, na época, não sei se você sabe, a palavra hospital vem de hospitalidade. E a hospitalidade e os hospitais eram redutos religiosos. Então presta atenção. Hoje há uma briga entre ciência e fé e religião. Mas no passado isso não existia. Porque a religião era a mãe da misericórdia das ciências. Só quem fala que há uma briga entre ambos é gente que não estuda. Como diz um homem famoso, que eu não vou citar o nome, se você pode torcer o bico, você precisa estudar para não ser um imbecil coletivo. Então, os sacerdotes é que chancelavam a cura. E os sacerdotes é que traziam as pessoas para serem tratadas. Por isso que Jesus diz, volta ao sacerdote e se apresenta. Quando eles iam, foram ficando curados. Eles foram olhando e disseram, nossa, que coisa mágica. Jesus não decretou nada, Jesus não falou nada, só disse, volta e fala com o sacerdote. Diz o texto, um deles, quando viu que estava curado, voltou e agradeceu a Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus disse, não eram 10? Cadê os 9? Só um voltou. E diz o texto que este que voltou era samaritano. E você sabe que samaritano e judeu eram inimigos.
os judeus se achavam melhores do que os samaritanos. E os samaritanos, então, não tinham espaço na religiosidade. E Jesus diz, então, quem agradece é um samaritano. Logo, este samaritano é mais bem-aventurado do que todos os outros. Primeira coisa, agradecer é adorar. Esse homem samaritano voltou e se prostrou. E adoração é uma total entrega. A gente só adora a quem a gente se submete. A gente só adora a quem a gente entrega a vida. Por isso que eu acho muito complicado como quando alguns casais, quando algumas mães, quando alguns filhos, quando alguns pais perdem seus entes queridos, a vida perde o sentido. Por favor, permita-lhe dizer isso biblicamente, emocionalmente, para que nessa manhã você seja tratado, curado e liberto. Quando uma pessoa perde o sentido da vida porque perdeu alguém que fazia parte da sua vida, significa que você perdeu o objeto da sua idolatria. Porque quando nós perdemos o objeto de adoração, nós perdemos o sentido da vida, significa então que a sua vida era totalmente entregue àquele objeto do qual você perdeu. Nós não podemos nos entregar àquilo que perece, àquilo que se vai, àquilo que se desvanece. Nós devemos entregar a nossa vida ao que é eterno, que é imutável, que é para sempre e que não morre jamais, que é a Deus. Por isso que só a Ele adoraremos e prestaremos culto. Não nos frustraremos nunca. Por isso que agradecer é adorar. Uma vez, quando eu era recém-convertido, um jovem da igreja me chamou a atenção com razão. E a gente tem um vício de linguagem que a gente precisa ser trabalhado. Puseram um estrogonofe na mesa, eu disse, eu adoro estrogonofe. Ele diz, a gente só adora a Deus. Crente chato, né? De fato, se a gente não mudar a forma que nós falamos, a gente não muda o pensamento. À medida que nós falamos, vai declarando, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. E aí o dia que eu chegar em casa que não tiver o estrogonofe suficiente para mim, eu quebro a casa. É assim que a gente vive. Segunda coisa, gratidão é postura. Segundo Ansel Grum, um monge alemão, no seu livro sobre virtudes, a gratidão é a atitude do coração. Quem é grato faz alguma coisa. Ele diz que a gratidão torna as pessoas agradáveis. Ele diz que a gratidão é a memória do coração. Olha que interessante, a gratidão é a memória do coração. Cícero, um filósofo, disse que o ingrato é esquecido. Poderia dizer que o ingrato sofre de Alzheimer. O ingrato, ele não tem memória. Logo, não tem por que ficar agradecendo ou se sentir devedor, entre aspas, aquilo que lhe veio. É quase impossível viver com o ingrato, porque o ingrato é amargo. E nunca conseguiremos contentar uma pessoa ingrata. Nunca. Nunca. Deus faz, você agradece, no dia seguinte você reclama. Olha o povo de Israel. Por que o povo de Israel ficou 40 anos marchando em círculos no deserto? Deus manda o maná, eles comem, reclama. Deus manda codorniz, eles comem, reclama. Deus não está no texto bíblico, mas se esse era o comportamento deles, Deus faz com que as roupas deles não se desgastem, eles reclamam que estão vestindo a mesma roupa. É a gente. Não está falando da gente? A gente consegue as coisas, Deus nos abençoa, a gente diz, que bom, dá uma semana, diz, que droga de carro, que droga de vida, que droga disso, que droga daquilo. E assim a gente começa a andar em círculos. É impossível agradar um ingrato, impossível. Ele é insaciável, ele é uma boca do dragão, nada satisfaz. É um saquetel, um saco furado, você põe e vaza. David Steinhast, talvez você não saiba, mas é só uma
Como a gente diz, quando você prega e quando você escreve, você tem que não cometer assassinatos intelectuais, citar as fontes. David Steinhast desenvolveu uma espiritualidade que ensina que não sou grato por ser feliz, sou feliz porque sou grato. Presta atenção. É aqui que então eu fui pego. De tudo que eu tenho visto nas Escrituras, eu não sou grato porque sou feliz. Eu sou feliz porque sou grato. Então, à medida que eu pratico gratidão, a felicidade é uma porta que se abre. Veja comigo, Dietrich Bonhoeffer, que morreu pelo nazismo, disse que sem gratidão meu passado afunda na escuridão e no enigma do nada. E quando eu li isso, eu me lembrei de uma amiga minha no interior de Minas Gerais que perdeu o filho dela com 6 anos de idade. 6 anos. 6 anos é assim, né? Morreu nos seus braços. E a gente, o que diz para uma mulher dessa? O que você diz para uma mãe que perde o filho? O que você diz para um marido que perde a esposa, uma esposa que perde o marido, é dizer, arruma outro. O que você diz para uma mãe que perde um filho? Algumas bobagens. Deus sabe de todas as coisas, levou ele antes porque ele podia ser um marginal depois. Se a gente disser isso, a gente está dizendo que Deus não tem poder para transformar marginais, tem que matar eles. E essa mãe disse para mim, pastor, eu passo agora parte da minha vida agradecendo a Deus pelos 6 anos de vida dele. Muda tudo. Você não vai encontrar uma mãe amargurada, você não vai encontrar uma mulher reclamando da perda, você vai encontrar uma mulher agradecendo pelos 6 anos de vida que ela teve com o filho. Muda tudo. É isso que Dietrich Bonhoeffer está dizendo. Sem gratidão, o meu passado afunda na escuridão, no enigma do nada. Olha o que ele diz, a gratidão não detém o passado, nem foge do presente, mas recupera o passado no presente, tornando a pessoa capaz de viver de outra maneira o momento atual. Porque quando a gente agradece, o nosso coração não há amargura. Quando a gente agradece, o nosso coração se enche de esperança. E a mente flui melhor. Veja pessoas que reclamam quando as coisas não dão certo. As coisas continuam não dando certo. Porque ele está tão envolvido em destruir aquele objeto e aquela coisa que não funciona como ele quer. E isso tem a ver com ego, né? O que é uma pessoa ingrata? É uma pessoa em que o mundo não funciona conforme o umbigo dele. E todo mundo pensa que o mundo é o seu umbigo. Então, quando o mundo não gira de fato como eu quero, eu começo a reclamar, eu começo a atacar, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, e eu não percebo tudo aquilo que eu já tive, que eu tenho e que são coisas boas. É uma mudança de foco que a Bíblia nos ensina nessa manhã. Ansel Grum diz que o momento do luto é para se praticar a gratidão. Até porque a gratidão não é um sentimento que invade e toma você. Ela precisa de um esforço prático. Eu me lembro que aqui, nessa igreja, no 1º de novembro, caiu um culto de domingo. O 1º de novembro no Brasil é dia de quê? 1º de novembro é o quê? Finados. 2. Dia 2, finados. E caiu aqui no domingo o dia de finados. E o protestante, infelizmente, no Brasil, eles são protestantes por adversidade ao catolicismo. Ele não sabe nem por que ele é adverso. Por exemplo, tem muita gente que até hoje diz que nós, presbiterianos, somos católicos, porque batizamos criança. Não tem a menor ideia do que está falando. Batizamos crianças não porque elas são salvas, batizamos as crianças por causa da circuncisão e porque Deus tem uma aliança com o seu povo, antes circuncidado, hoje batizado. Simples assim. Ah, mas os católicos batizam crianças. Problema deles. Mas os católicos, então, enfiaram na nossa cultura o dia de finados, é
um feriado religioso católico. E nós repelimos tudo isso. A gente pega o feriado, né? Eu sou advogado de acabar com todos os feriados religiosos no Brasil, já que o Estado é laico. 12 de outubro, acaba com tudo. Tudo que é religioso acaba. O Estado é laico. Mas me eleja para deputado federal que eu ponho esse projeto lá. Brincadeira. Aí eu fiz aqui no culto um momento em que você poderia agradecer por aqueles entes queridos que já morreram. Aí eu trouxe para vocês a memória da missa dos mortos, que não tem nada a ver. Mas eu pedi que você agradecesse a Deus por aquelas pessoas que você já perdeu na vida que foram importantes. Das duas, umas aconteceu aqui. Só eu agradeci pela vida da minha mãe, que já se foi. Mas eu não estava cultuando a minha mãe. Eu estava trazendo à memória as coisas boas da minha mãe. E agradecendo a Deus pela mãe que eu tive. Mas ninguém falou mais nada. Das duas, uma. Ou você nunca teve ninguém que prestou na sua vida, ou você ainda está impregnado de uma cultura católica da qual você não estuda e não sabe o que eu estava fazendo. Por quê? Porque agradecer significa trazer à memória as coisas boas que aconteceram. Senhor, obrigado pela mãe que eu tive. Senhor, obrigado pela avó que eu tive. Porque quando a gente não agradece, a gente está dizendo exatamente que Deus não sabe o que está fazendo e que tudo que aconteceu com você foi uma obra do acaso e que o caos impera no mundo. E se nós somos aquele povo que segue a Deus porque acredita que Deus é soberano, então todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, que nos acontece é pela vontade de Deus. Agradeça! Por mais que ela não tenha sido muito conveniente aquele momento. Porque 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4, ele vai dizer, pois tudo que Deus criou é bom. Olha o texto. E nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Então vamos lá. A ação de graças, de trás para frente, faz com que eu perceba que todas as coisas são boas. Por que todas as coisas são boas? Porque foi Deus quem criou. Eu vou ler o verso de novo, de trás para frente. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. De trás para frente, se eu agradeço, as coisas são boas. E por que são boas? Porque foi Deus quem criou. Agora, presta atenção na sua vida. Se você não consegue agradecer, é porque as coisas não são boas. Se as coisas não são boas, não foi Deus quem fez. É assim que você enxerga quando você não agradece. Então quem fez? Se Paulo está dizendo que tudo que Deus criou é bom. O diabo? O diabo não cria nada, Zé. O diabo não cria nada. Já falei aqui na quinta-feira, né? Tem gente que diz assim, se você não for salvo, você vai para o inferno, vai sofrer na mão do capeta. Ninguém sofrerá na mão do diabo, porque o sofrimento imposto vem de Deus. Satanás é mais um sofredor no inferno. Satanás não é senhor do inferno, como muitos pensam. Satanás não é dono nem da casa que ele vai viver eternamente. Porque Satanás não é dono de nada. Entendeu isso? A gente precisa deixar de ser papagaio de pirata que fica ouvindo vozes e fica repetindo sem olhar as escrituras. Tudo que Deus criou é bom. E tem que agradecer. Terceiro, gratidão é mandamento. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Que vocês deem graças. Que vocês agradeçam. A vontade de Deus é que o nosso coração seja grato e não reclamão. Chesterton, um cristão que escreveu alguns tratados interessantes, ele disse que o pior momento de um ateu é quando ele realmente está agradecido, mas não tem a quem agradecer. Olha que coisa interessante. Ele diz uma historinha que um judeu
chega no... Olha que história que ele conta sobre a questão da gratidão. Um judeu de sábado, ele chega num campo de golfe, e ele vai jogar golfe, e ele dá uma tacada esplêndida. E a sua pontuação vai aumentando, e ele faz um score gigantesco, e ele corre todo aquele campo de golfe como nunca correu na vida, e termina o jogo com um esplêndido ganho. E ele fica doido para contar para os seus irmãos, mas não pode, porque é dia de sábado, o judeu não pode fazer nada no sábado. Satanás parece que segura a gente de agradecer, quando a gente começa a pensar de que aquilo que eu recebi não é favorável ao que eu pedi e não faz parte do que eu queria. Chesterton está dizendo que o pior momento de um ateu é quando ele realmente está agradecido, mas não tem a quem agradecer. Sabe por que às vezes nós não conseguimos agradecer as coisas que nos acontecem? Porque a gente não sabe quem Deus é e o que Deus faz. A gente tem uma ideia, a gente tem uma idolatria, a gente tem um conceito, mas a gente não sabe quem Deus é. Então a gente não consegue agradecer por algumas coisas porque a gente tem dúvida se foi Deus mesmo quem fez ou não. E se de fato aquilo que Deus fez, aquilo que me aconteceu é bom ou não. Agora, por que agradecer? Já estou terminando. Resumindo. Por quê? Resumindo, o Capitão América já chegou. Tem que resumir. Por que agradecer? Porque agrada a Deus. Preste atenção nisso, já estou terminando. Porque agradecer agrada a Deus. Salmo 145, verso 10. Rendam-te graças todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Nós somos fiéis de Deus, não somos? Então a gente bendiz ao Senhor, a gente agradece ao Senhor. Agora parece hilário, parece controverso, parece estranho, né? Eu estar numa avenida, numa rodovia, com meu carro com o ar-condicionado ligado, e o carro indo, a família, a gente cantando louvores, até chegar ao nosso resort separado, para que a gente passe ali 15 dias de férias, né? Coisa que só os meus presbíteros fazem, o pastor não faz, não consegue. Aí tem uns presbíteros aqui que é bom desse negócio. Eles viajam, eles vão, e aí no meio dessa viagem maravilhosa o carro quebra. Qual a primeira reação? Você não precisa nem pensar. O pastor agorou. Primeira reação é reclamar, mas que droga! Azeda o ambiente, azeda tudo. Eu já até falei com os meus filhos, com a minha esposa em casa nas nossas reuniões. Se até vocês perceberem que há mau humor, me chamem a atenção, por favor. Me digam, pai, o senhor está azedo, pai, você está amargurado, pai, seu coração está... Até eu. Porque eu não quero permitir entregar o meu coração para o diabo, porque quem reclama é o capeta. Rendam-te graças todas as suas criaturas. Por que agradecer? Porque agrada a Deus. Porque agrada a Deus. Ou você acha que quando você reclamar, Deus vai dizer, não, ai, desculpa, vou mudar tudo, vou mudar. Tá bom você? Deus vai fazer isso, né? A gente é tão infantil que a gente acha que reclamar consegue alguma coisa. Eu, quando era pequeno, é que hoje as coisas mudaram. A educação, com esse novo ministro, nós vamos botar o Brasil no eixo de novo. E os esquerdistas do capeta não perseguiam a gente. Agora estou botando a cara a tapa. Isso é um bando de endemoniado. Mas quando eu era pequeno, que eu chorava, minha mãe dizia, engole o choro. Tinha que engolir o choro. Quando a gente tinha as desavenças na rua, que vinha para casa chorando, meu pai, se chegar chorando, apanha de novo aqui. Hoje é tudo assim. O filho chora, a mãe vai lá no colégio e dá bronca no professor. O que o senhor fez com o meu filho? O seu filho colou na prova, mas você não pode chamar a atenção dele. Eu vou na reitoria, vou não sei onde. É umas frescuradas. Nós estamos criando um bando de frouxo. Bando de frouxo. Não é? Mexeu com o filhinho da mamãe. A mamãe vai lá no colégio. Agora, já estão botando o vídeo do novo ministro, que numa das pregações dele, ele disse que tem que usar a vara, tem que corrigir seu filho tem que sentir dor. Claro. Josh McDowell, o livro dele, Ouse Disciplinar.
Criei meus filhos assim, não tem negócio de dar tapinha na fralda, não. Era nas pernas mesmo, ficava aqueles 3 vergão assim que você passava assim. Lógico. Não, mas não pode. Uma vez, eu já disse isso aqui, uma vez um policial passando com a viatura, viu o pai dando no menino. E o policial, ô tadinho, não faz isso com ele não. Ele falou, se eu não fizer isso com ele hoje, é você que vai fazer isso com ele amanhã. É um delinquente. Então, voltando aqui, só abrindo um parênteses, que eu estou indignado com algumas coisas. Essa besteira. Deus não vai mudar porque você gritou, porque você chorou, esperneou. Não vai. Então agradeça que é melhor. Aceita que dói menos. Você já ouviu isso? Agradeça. Deus é soberano, irmãos. Estou terminando. Por que agradecer? Porque agrada e porque temos muitas razões. Temos. Podia enumerá-las, mas as razões. Efésios 1 vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que o texto diz. O texto não está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoará. Está dizendo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já está feito, então agradeça, que a bênção chega mais rápido. Ela está aí, já está decretada no mundo espiritual. Não adianta reclamar. Por que agradecer? Porque muda a nossa mentalidade. Efésios 5, 4 vai dizer, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, a ação de graças. O que o texto está dizendo? Em vez da gente ficar falando fiado, ficar amargurando, contando lorota, a gente agradece, porque isso muda a nossa mentalidade. É um remédio, não falei no início para você? E por último, por que agradecer? Porque Deus abençoa. Lucas 19, 26, Jesus disse, então respondeu, eu lhe digo, a quem tem mais, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Qual que é o contexto? Quando o rei, ele conta uma parábola e distribui os seus talentos, distribui os seus recursos. E aquele que recebeu o recurso foi e aplicou e multiplicou. E fez daquilo uma grande coisa. E teve um que ficou com medinho. Ele é severo, e ele vai me cobrar. E reteve. E Jesus chega e diz, e aí, cadê os seus bens? Ele disse, eu multipliquei. E você? Eu guardei. Então a gente pode fazer uma alegoria dessa parábola de Jesus dizendo assim, se você se calar, se você não agradecer, você amargura, você não multiplica, você não transmite bênção, as pessoas não ouvem coisas boas e você guarda, armazena. Por isso que na psicologia a gente sabe que quem fala é muito mais livre e liberto do que aquele que guarda. Aquele que guarda explode no estômago, no coração, no fígado, no rim, explode o corpo. Aquele que fala e transmuta em bênção, em coisas boas. Então abra a sua boca e agradeça. Porque quando você reclama, o diabo diz, eu sei, eu sabia, eu te falei. Você fica aí orando, aí não chegou a bênção, aí viu? Aí você vem, aí você começa a já olhar o pastor diferente, você já olha os irmãos de um jeito diferente, você já olha tudo diferente e você só reclama. Então eu quero terminar começando nessa manhã, agradecendo esse prédio que nós temos aqui alugado. Louvado seja Deus pelo dono desse prédio. Eu oro por ele, converso com ele. E ele tem sido muito bondoso conosco. Tem pessoas que às vezes dizem para mim, vocês pagam isso de aluguel? Não, é muito caro, vocês têm que brigar lá. Isso é jogo do capeta. Louvado seja Deus que a gente pode pagar esse aluguel. Louvado seja Deus que nós estamos aqui. Nós vamos trabalhar para ter o nosso, nós vamos trabalhar para entrar no nosso terreno, para construir o nosso prédio. Mas enquanto isso, louvado seja Deus por esse lugar. Louvado seja Deus pela tua vida. Amém?
Louvado seja Deus por você estar aqui. Louvado seja Deus por eu poder ser seu pastor. Grande bênção é ser seu pastor. Eu não quero olhar para você e dizer assim, lá vem aquela ovelha chata me enchendo a paciência. Não. Você sempre será bem-vindo na minha casa, no meu telefone, no meu ouvido, na minha sala, na minha vida, porque você é um presente de Deus. Sandra sabe disso, eu sou um pastor que creio no que Jesus está dizendo, as ovelhas são dele, eu tenho que tratar você com amor e carinho, porque você é de Jesus. Se eu te tratar mal, eu vou ter um acordo sério com Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. Consegue olhar para quem está do seu lado e dizer, louvado seja Deus por você. Você consegue dizer isso? Sair daqui nessa manhã com o coração grato? Você consegue agradecer a Deus pela minha vida? Você consegue agradecer a Deus pelo que você tem e pelo que você não tem? Irmãos, nessa manhã eu estou profundamente quebrado, porque muitas vezes eu fui pego reclamando de coisas que Deus nos deu. Misericórdia. Eu não quero ser ingrato, eu não quero ser amargo. Às vezes a gente reclama do pouco recurso, do pouco dinheiro. Lava a tua boca no Espírito Santo. Porque Deus não se agrada de gente que reclama. E quanto mais você reclamar, menos vem. Porque Deus se agrada de gente grata. Deus abençoa quem consegue olhar para o céu e dizer, Senhor, eu não sou merecedor de nada, eu devia estar morto no inferno, mas o Senhor me deu vida em Cristo Jesus, e o pouco que eu tenho será muito, porque é o Senhor que está na minha vida. Saia daqui nessa manhã transformado. Agradeça pelo seu marido, agradeça pela sua esposa, agradeça pelos seus filhos, agradeça pela sua igreja, agradeça onde você mora, agradeça. Não seja ingrato, não seja escravo do diabo, mas servo de Deus. Vou ficar de pé. Oh Deus, nos perdoe, Senhor, nessa manhã.